Olá, você sabe como trabalhar com a constelação familiar dentro do âmbito escolar? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e aqui trarei algumas perspectivas com o objetivo de ajudar você que trabalha em escola a utilizar essa ferramenta de uma forma prática. O primeiro é bom ressalvar que eu trabalhei por 11 anos na escola pública municipal, era concursada, então por 11 anos eu trabalhei com o ensino fundamental 1, do pré ao quinto ano. Então, eu vou trazer aqui aquilo que eu gostaria de saber naquela época. Embora eu já estudasse terapias holísticas, eu me aprofundei na constelação familiar depois que eu saí da escola, né? Para quem não sabe, eu pedi a rescisão do contrato para trabalhar exclusivamente com os cursos online. Então, nessa época, eu ainda não tinha me aprofundado na constelação, me aprofundei depois. Mas hoje em dia, como eu tenho esse conhecimento, essa bagagem do que é o ensino na escola fundamental, eu tenho essa visão do que seria interessante, né, para aplicação em uma escola, em uma sala de aula, por exemplo. E também, antes de passar então as dicas práticas, é importante entender que a constelação familiar tem alguns ramos de trabalho. Então, existem diversas vertentes e diversas formas de trabalho com essa ferramenta. Então, existe a constelação familiar, realmente, aquela feita com o aluno e a sua família, onde o atendimento é individualizado, né, para cada caso especialmente, né, o que é indicado ser realizado com um profissional adequado. Hoje em dia existem vários ramos profissionais que estão utilizando a constelação familiar como um apoio ao seu trabalho, né, como por exemplo no setor jurídico, e seria um excelente instrumento para aquelas famílias desestruturadas, né, ou aquele aluno que tem muita dificuldade, muito problema de aprendizado, ou muito problema de convívio social, ou ficar muito isolado. Então, isso tudo é interessante realmente quando a família está aberta a esse trabalho, lógico, né, realizar esse trabalho individualmente. Existe também a constelação organizacional, ou seja, realizada ali com o corpo docente, né, com a equipe pedagógica. Então, é um trabalho para ver como está o funcionamento da escola como um todo, né, como fazer a gestão, então, dos profissionais que trabalham na escola. Então, essa seria uma outra possibilidade, né, mas seriam trabalhos mais direcionados, no qual é interessante procurar um profissional da área para a realização. Aqui eu separei, então, algumas formas de trabalho práticas que não demandam um aprofundamento do estudo da constelação familiar para que você possa praticar aí no seu âmbito escolar. Mas quem tiver interesse, além de ter o curso de constelação familiar no portal Desperta Luz, um curso bem detalhado, totalmente online, totalmente gravado, né? Então a pessoa pode assistir quando puder. Também tem os livros do Bert Hellinger, que são excelentes, que é o, digamos assim, o pai da constelação familiar, e que trazem muita consciência para quem desejar se aprofundar nesse assunto. Bom, então, pensando de uma forma mais prática, eu trago aqui então as 3 leis do amor. Então, para quem não sabe, a constelação familiar sistêmica é toda elaborada, digamos assim, sobre as 3 leis do amor. Então, se você tiver em mente essas 3 leis do amor no momento de um trabalho prático, não só dentro de uma escola ou em qualquer lugar, até mesmo dentro da sua própria família, quando você tem como base clara essas 3 leis do amor, consegue então desenvolver esse trabalho em qualquer área. Então, vejam bem, a primeira área, não existe uma ordem, tá, das leis do amor. Eu falando primeiro é só para saberem que estão entre as 3. Mas a primeira lei, vamos dizer assim, é a lei da hierarquia e ordem. O que essa lei diz, né? Que aquele que vem antes, ele tem precedência no sistema. Então, de fato, se tem um aluno que já está ali faz algum tempo, professores que já estão ali há mais tempo, né? Geralmente existem muitos problemas, muitos desequilíbrios em relação a essa questão da hierarquia e ordem, porque quando chega alguém novo, tende a ser rejeitado, tende a ser julgado, deixado de lado, né? Porque isso pode trazer uma sensação de insegurança para aqueles que já estavam naquele ambiente, tá? Então é interessante trabalhar nesse sentido, nesse entendimento de que sim, quem já estava ali tem precedência porque conhece o sistema, né? Conhece os professores, os próprios professores, se for a chegada de um novo professor, se conhecem, já entendem as regras, né? Está tudo bem, não, ninguém está tirando o lugar de ninguém. E isso é muito importante deixar claro quando chega alguém novo, né? Ninguém está tirando o lugar de ninguém. Mas trabalhar no sentido de fazer com que essas pessoas que estão ali há mais tempo e, portanto, têm mais sabedoria sobre este sistema, né, que ajudem, então, aqueles que estão chegando naquele momento. Porque aquele que está chegando, que é novo, ele tem, no momento em que ele vem, que ele chega, prioridade.
Então, isso está muito vinculado à questão de hierarquia e ordem. Aquele que já estava tem precedência, porque ele veio antes, então ele tem mais sabedoria e mais conhecimento sobre esse sistema, mas aquele que está chegando no momento presente tem prioridade, porque justamente ele é novo, porque justamente ele não tem esse conhecimento. E, portanto, tanto aquele que tem precedência precisa respeitar o novo, porque ele não tem ainda conhecimento, e esse que tem precedência, que já estava lá, pode ser um ajudante, né, um viabilizador para acolher esse que está chegando, né, e até direcionar e até mesmo ensinar, como esse que tem prioridade, entender que é necessário esse respeito por quem já estava ali, né? É necessário reconhecer que quem já estava ali tem mais conhecimento daquele sistema. Isso se aplica tanto aos alunos, quanto aos professores, quanto aos diretores, quanto a coordenadores, né? Então, trazer essa visão é interessante para que a pessoa entenda que a sua posição não está sendo abalada, não está sendo retirada, não está sendo ferida. Ao contrário, é uma posição, sim, que demanda respeito, né? Então, isso às vezes é muito cobrado pelo aluno que já está ali, você tem que me respeitar porque eu já estava aqui, mas esse aí que quer o respeito porque tem precedência, também precisa respeitar quem está chegando, porque no momento é o que tem prioridade, é aquele que precisa ser direcionado, é aquele que precisa ser ajudado, né? E, portanto, o seu papel como precedente, como mais sábio dentro desse sistema, é acolher o novo com alegria, com o coração aberto e direcionando ali para a integração naquele meio, tá? Uma outra perspectiva dentro da hierarquia e ordem é entender que aquele que tem uma posição de comando, ele está acima na hierarquia, né? Então, um diretor, ele tem prioridade e precedência sobre o coordenador, sobre o orientador, sobre os professores sobre a equipe, né? Sobre os serventes e também sobre os alunos, né? Por que os alunos precisam respeitar os professores? Porque os professores, eles têm essa precedência nesse sistema, né? Eles têm ali dentro da hierarquia e ordem mais conhecimento, mais sabedoria, certo? Então, trazer esse ponto de vista da aplicação da lei da hierarquia e ordem é importante para que aquele que já está seja respeitado, mas que também aprenda a respeitar aquele que está chegando e aquele que precisa ser ajudado naquele momento, certo? Agora, no próprio grupo, digamos assim, nós também vemos essa questão da liderança, né? Então, tem aqueles que naturalmente já têm ali uma postura mais de líder, ou até mesmo por uma questão de autoproteção, né? Então, é preciso saber lidar com essa hierarquia e ordem dentro do próprio grupo, né? Para que aquele que considera que é um líder, que considera que de repente sabe mais, que considera que tem voz de comando, entenda que o seu papel é conduzir de uma forma positiva aquele que está chegando. Porque se ele não utiliza essa sabedoria de uma forma produtiva, nós vamos então à exclusão, aquele que manda, aquele que exclui, aquele que não respeita aquele que está chegando. E aí nós vamos para a segunda lei, que é a lei do pertencimento, ou seja, todos têm o direito de pertencer dentro de um sistema, tanto aquele que já estava, como aquele que já está chegando, tanto o respeito dos professores em relação aos alunos, como dos alunos em relação aos professores. Então, assim, a lei do pertencimento diz que nenhum membro deve ser excluído. Quando um membro se sente excluído, todo o sistema sofre. E alguém, às vezes, precisa assumir o papel daquele excluído para que o sistema continue fluindo, porém de uma forma desequilibrada. Então, a lei do pertencimento é fundamental. E se vê muito isso, né, dentro do sistema escolar, alunos sendo excluídos, alunos excluindo professores, professores excluindo outros professores, né? Naquela fofoca, naquela inveja que acontece no âmbito escolar, né? Professores excluindo a gestão excluindo alguns professores ou alguns alunos. Então, essa lei do pertencimento, ao meu ver, é uma das que muitas vezes provoca grandes desequilíbrios no sistema escolar, né? Justamente porque se alguém não está seguindo as regras, a tendência é excluir de alguma forma. Mas acaba sofrendo essa energia, digamos assim, acaba sendo transferida para outros membros e isso pode se tornar ali uma situação caótica. Eu vou trazer um exemplo que foi muito marcante para mim. Eu tinha um aluno, eu trabalhava como professora de geografia, né, porque era nova na escola na época, e eu peguei um aluno em uma das turmas, né, que era um aluno, assim, muito difícil de lidar, né, muito difícil de lidar, com muita dificuldade de aprendizado, com dificuldade em casa, e ele não aceitava, né,
comando, não aceitava disciplina. E quando chegou no final do ano, eu falei assim, olha, o único aluno que eu não gostaria de, né, que fosse para minha turma é tal, porque, né, é difícil lidar com ele não aceita o comando e tal, né? Que seria uma exclusão, certo? Nessa ocasião eu iria pegar um quinto ano no próximo ano, mas só vinha saber depois disso. E, enfim, era um aluno assim que tinha todo tipo de dificuldade. Quando chegou o outro ano, adivinha? Ele estava na minha sala, né? Era uma turma maravilhosa, um quinto ano maravilhoso, mas ele estava na minha turma. Ele havia ficado retido, né? Porque realmente ele não tinha condições de ir adiante, ficou comigo. Quando eu vi que ele estava na minha sala, eu pensei assim: bom, não vai adiantar eu ficar em embate com esse aluno, né? Então eu vou precisar dar uma forma de fazer com que ele se sinta acolhido aqui, né? Um fator que ajudou foi o fato de que ele saiu daquele sistema que era desorganizado. Então, isso também é interessante prestar atenção, né, na lei do pertencimento. Será que aquele aluno não está agindo daquela forma porque ele está num grupo, está pertencendo a um grupo que não está favorecendo as suas habilidades? Porque muitas vezes, dentro da escola, nós privilegiamos deixar os alunos próximos ali até para que ele se sinta pertencente. Mas se isso não está favorecendo aquele aluno, realmente mudar de turma pode ser uma excelente opção, né? E aí foi o que aconteceu com essa turma que era muito difícil, os que ficaram foram desmembrados, digamos assim, passaram a pertencer a outras turmas. E aí eu lembro que quando eu vi, né, ele costumava sentar no fundo, então o que eu fiz foi colocar ele na frente, na minha frente exatamente, assim, em primeiro lugar e na frente da minha carteira, né? E eu dava toda a atenção para ele, assim, ele tinha muita dificuldade de matemática, e eu tentei fazer o meu possível para ajudá-lo a entender. E, embora tenha passado de ano com a nota no limite, ele teve uma evolução muito significativa ao longo do ano e ele se esforçou muito. E ele tinha também problemas para fazer tarefa em casa, porque a família era toda desestruturada. Então, seria necessária uma constelação familiar na própria família, se fosse o caso, né? Enfim, e aí eu dava um tempinho para ele fazer a tarefa no horário da aula, e aí eu ajudava ele quando ele precisava. Então, vejam, foram recursos de adaptação do pertencimento, né? E também, ao mesmo tempo, eu buscava fazer com que a turma respeitasse ele, porque era uma turma de alunos muito aplicados, muito dedicados, com excelentes resultados. Então, ele se destacava, digamos assim, negativamente, porque ele tinha realmente dificuldades para aprender. Mas, aos poucos, eu levava no quadro e eu falava, não, vamos incentivar, ele está fazendo o melhor dele, você consegue. E aí ele foi se sentindo pertencente àquele grupo. E como eu falei, né, para ele o salto que ele deu naquele ano foi imenso, tá? Então, essa é uma forma de pertencer, né? Trazer esse membro para dentro do grupo e sempre avaliar qual é o grupo que está favorecendo, que pode favorecer mais a habilidade daquele aluno. E fazer os alunos terem consciência disso, né? De que todo mundo quer pertencer, né? Por isso que é uma lei do amor, todo mundo quer se sentir amado, acolhido, né? Então, analisar sempre onde aquele aluno pode se sentir pertencente, onde aquele aluno terá as habilidades dele desenvolvidas, né? Como eu posso fazer para ele se sentir incluído no sistema? E mesmo que isso não aconteça com os outros alunos, isso é importante destacar dentro da constelação familiar, quando um membro muda o seu olhar sobre um dos membros do sistema, todo o sistema responde. Tá? Então, o simples fato de eu ter olhado para ele de uma forma diferente, ter acolhido, ter trazido ele para o sistema, fez com que todo o sistema respeitasse aquele aluno, né? E ele correspondesse de uma forma mais equilibrada, porque ele só queria se sentir visto, entendem? Então, não precisa 30, 35 alunos olharem para aquele membro ali excluído. Um membro olhando, acolhendo, trazendo para dentro, fazendo com que se sinta pertencente, todo o sistema volta de novo ao equilíbrio. E a terceira lei do amor, que é importante também, que é a lei do dar e do receber. Na vida, para que haja um equilíbrio, nós precisamos dar e receber na mesma medida, né? Então, se eu dou isso, eu recebo isso. Quando um dá demais, né, e recebe de menos, há um desequilíbrio no sistema. Então, trazer essa explicação dentro da sala de aula, né? Então, explicar que, como existe essa lei do equilíbrio, se o professor está dando o seu melhor, está entregando conteúdo, está se dedicando a ensinar, quando o aluno faz uma tarefa, faz uma prova, faz uma avaliação, né? Devolve aquilo que o professor está ensinando, através dessas ações que são propostas na sala de aula, ele está ajudando a fazer com que esse sistema ande em equilíbrio. O que eu vejo dentro da classe dos professores
é que muitos dão demais e recebem de menos, né? Como eu já estive nessa posição, eu sei como é. Então, o professor, ele tem que dar conta de dar uma matriz curricular que, na minha opinião particular, já não favorece as habilidades individuais de cada aluno, mas isso seria aí uma discussão para um outro vídeo. Então, ele tem que cumprir uma matriz curricular, tem que cumprir as atividades extracurriculares, que são importantes para a integração da família, tem que apresentar resultado de alguma forma, porque embora as leis tenham mudado no final do ano, tem que ter o resultado, né? Não tem essa de, não, mas não aprendeu, aprende ano que vem. Não, no final do ano a gente tem que prestar contas, sim. Tem que dar conta dos problemas familiares dos alunos, tem que dar conta da cobrança dos alunos e da família dos alunos, né? E da falta de reconhecimento dessas famílias. Então, são muitas atribuições para o professor. E ainda lidar com questões, né, de falta de respeito, de agressividade, né, de desinteresse. Eu digo que o professor tem que ser um mágico ali, né? Porque ele precisa utilizar todos os recursos para chamar a atenção do aluno. E sendo que os alunos não têm devolvido isso em equilíbrio, os pais não têm devolvido isso em equilíbrio. Por isso o sistema está desequilibrado, né? A escola está dando demais, está provendo, está abraçando diversos aspectos ali dentro do âmbito escolar, mas não está recebendo em troca na mesma medida, né? Está só abraçando cada vez mais responsabilidade. Então, sim, precisa fazer com que os alunos tenham esse ponto de vista, né? De que eles vão receber à medida em que eles dão. Eles vão ter mais tempo para o lazer, eles vão ter mais tempo para conversar, né? Nessa mesma turma, que foi uma das melhores que eu tive, eu lembro que a cada 55 minutos nós dávamos uma pausa, até para eles se acostumarem com esse ritmo que viria no sexto ano, né, no Fundamental 2. Então, tinha uma pausa para conversarem. Tinha um dia na semana que eles tinham meia hora para jogos, então eles jogavam ali dentro da sala de aula mesmo, né? Eu levava, às vezes, caça-palavras, enfim, diversos jogos. Mas por que eles ganhavam esse benefício? Porque eles também entregavam, porque eles traziam as tarefas, eles colaboravam na hora de uma atividade oral, né? Então, mostrar para o aluno, olha, à medida em que vocês derem, nós também vamos dar, também, que se os professores só cobram, aí os alunos também ficam ressentidos, né? Porque eles não têm muitas vezes apoio em casa, então às vezes são cobrados em casa, cobrados na escola, se ressentem e não querem fazer, né? Então, mostrar ali e negociar com essa questão da lei do equilíbrio, né? Mostrar para a família que a escola está dando demais e para que haja equilíbrio no sistema, a família precisa ajudar, né? Então, de repente, se aprofundem nessa questão do dar e do receber para utilizar isso dentro de uma reunião, por exemplo, né? Embora, infelizmente, existem aí crenças equivocadas, né, de que a constelação familiar é algo que defende, né, situações que não são corretas. Não tem nada disso. As pessoas que trazem esse tipo de informação geralmente é porque não conhecem a constelação familiar, ouviram falar, não leram um livro para saber como funciona, porque a base ela é sempre essa, né? Não é defender ninguém, não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas fazer com que as coisas voltem ao equilíbrio através das leis do amor. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um grande beijo a essa classe de professores, porque eu já faço parte ainda, porém de um outro universo, né? E eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, faço atendimentos com tarô e terapia holística. Tenho também o curso de constelação familiar sistêmica e os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais.